Um lugar ao qual pertencer. Dia 17. Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus, e pertencem à casa de Deus, como todos os outros cristãos. Efésios 2,19. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. Você é chamado para pertencer, não somente para crer. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2,18. Fomos criados para a vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, edificados juntos, tornado membros juntos, feito herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos. Você não está mais por conta própria. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido com todos os outros fiéis e faremos parte uns dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12:5. Seguir a Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Somos membros do seu corpo, a igreja. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Para que os órgãos do corpo humano cumpram seu propósito, precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você. Como parte do corpo de Cristo, você foi criado para uma função específica, mas perderá esse segundo propósito para a sua vida se não fizer parte de uma igreja local. Você descobre seu papel nesta vida pelo relacionamento que mantém com os outros. Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, fica paralisado e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você. Desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local. Sua vida espiritual se enfraquecerá e logo deixará de existir. Efésios 4,16. Por isso, o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e às outras reuniões dos irmãos na fé. Sempre que nos tornamos descuidados com a comunidade de irmãos, todo o restante também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como sua função nele. A pessoa que diz: não preciso de igreja, é soberba e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. A comunidade local. A Bíblia diz que o cristão sem a igreja local é como o órgão sem o corpo, a ovelha sem o rebanho ou a criança sem a família. É uma situação anormal, como dá a entender a Bíblia quando diz: e pertencem à casa de Deus, como todos os outros cristãos. Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criaram muitos órfãos espirituais, os crentes peregrinos, ou os sem igreja, que ficam circulando de uma igreja para outra, sem filiação, responsabilidade ou compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem se unir, ou mesmo frequentar uma igreja local, mas Deus discordaria veementemente. Porque você precisa da família eclesiástica. A família eclesiástica identifica-o como cristão verdadeiro. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos.
Quando nos reunimos em amor, como uma família na igreja, com diferentes formações, raça e posição social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é o corpo de Cristo isoladamente. Precisa de outros para expressar essa condição, juntos, não separados. Somos o corpo do Senhor. A família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a compartilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre pelos outros cristãos. Uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou. A família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo. Somente a participação nas ilimitadas atividades da igreja local desenvolve a musculatura espiritual. A Bíblia diz: à medida que cada parte realiza o seu trabalho em especial, ela coopera para o crescimento de outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo, cheio de amor. Efésios 4,16. Recebemos ordem para amar, orar, incentivar, admoestar, saudar, servir, ensinar, aceitar, honrar, carregar, perdoar e submeter-nos uns aos outros e sermos dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações mútuas. Isso é ser membro do ponto de vista bíblico. Essas são as responsabilidades familiares que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você vem agindo dessa forma? O isolamento é deliberadamente enganoso. É fácil nos enganarmos, pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você na família cristã. Isso se chama ministério, e o Senhor lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar toda a igreja. A comunidade local é o lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e utilize seus talentos. Você até pode ter um ministério mais abrangente, mas será algo adicional a seu serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo. A igreja é o instrumento do Senhor neste mundo. Como membros do corpo de Cristo, nós somos suas mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Ele realiza sua obra no mundo por meio de nós e cada um tem uma contribuição a dar. Esse é um privilégio maravilhoso, concedido a todos nós. A família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder. Nenhum de nós está imune à tentação. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de cometer qualquer pecado. Deus sabe disso, então nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Tiago 5,19. Deus atribui aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual do seu rebanho.
A Bíblia diz: a responsabilidade deles é zelar pela alma de vocês. E eles sabem que devem se responsabilizar por isso diante de Deus. Hebreus 13:17. Satanás exulta ao ver fiéis afastados, desligados da vida do corpo, isolados da família de Deus e indiferentes para com os líderes espirituais. Ele sabe que tais crentes estão indefesos e impotentes contra as suas estratégias. Está tudo na igreja. Ele criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais importantes: um propósito para o qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo. Não há outro lugar no mundo em que você possa achar esses 5 benefícios em um só lugar. Os propósitos de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que Ele tem para você. A adoração ajuda-o a se concentrar em Deus. A comunhão ajuda-o a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda-o a fortalecer. O ministério ajuda-o a descobrir seus talentos e o evangelismo ajuda-o a cumprir sua missão. No mundo não há nada que se compare à igreja. Sua escolha. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus. Mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros envolvem-se no ministério. Por que é importante filiar-se a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com os irmãos e irmãs espirituais, não somente na teoria. Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais a encontrará. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. A Bíblia diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos 2:42. Hoje, Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir, uma vez que você tenha se tornado filho de Deus. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão traz a salvação, a segunda, a comunhão. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: sou chamado para pertencer, não apenas para crer. Versículo para memorizar: Romanos 12:5. Pergunta para meditar: meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus?